Olá, bom dia, graça e paz, pastora Sandra falando aqui. Hoje, dia 12 de outubro, eu quero convidar você a pegar a sua Bíblia e ler juntamente com a pastora o texto que diz assim, ó. Atos, lá em Atos 2, nós vamos ler do 42 até o 47 para meditação da palavra de Deus. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Vendendo suas propriedades e bens, atribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam o pão em suas casas e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus, tendo a simpatia de todo o povo, e o Senhor lhe acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. O foco da nossa lição de hoje é o que está lá no verso 42, onde diz: eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Que coisa mais linda! Quando Pedro pregou o evangelho às multidões, elas queriam saber o que deveriam fazer. Depois de se arrepender e serem batizadas, aquelas pessoas se dedicaram à aprendizagem. Elas tinham sede. Então, elas se dedicaram à confraternização, à comunhão e à oração. O que importava para os novos cristãos é igualmente importante para os de hoje. Os 4 temas mencionados constituem fatores essenciais para o amadurecimento dos cristãos e a constante proximidade de Deus. Estudar a Bíblia, passar tempo com outros cristãos e participar da comunhão são ações frequentes na igreja, mas podem ocorrer em qualquer lugar. Precisamos separar tempo para a oração, que muitas vezes fica relegada a segundo plano. Como então podemos nos dedicar à oração como aqueles primeiros cristãos? Eles certamente não desistiram no emprego nem das responsabilidades familiares para orar em tempo integral. Continuaram com sua vida em Cristo, mas ela ganhou um novo foco. Dedicaram-se à comunhão com Deus. Sabiam que Deus escutava quando oravam pelas próprias necessidades e as de outros. Desde que nos levantamos pela manhã até que nos deitamos à noite, temos sempre uma linha direta e aberta com Deus. A qualquer hora que desejarmos, poderemos conversar com Deus e Ele nos ouvirá e responderá. Onde quer que estejamos, em qualquer momento do dia ou da noite, quaisquer que sejam as necessidades que Deus nos coloque na mente, podemos orar cientes de que Ele ouvirá e responderá. Isso é dedicar-se à oração. É assim que tornamos prioridade o diálogo com Deus. Sabe que quando a gente olha para esse tempo da igreja primitiva, quando os primeiros cristãos começaram a surgir, a palavra foi sendo pregada e o povo ia se convertendo e eles queriam viver aquela vida intensa com Deus, como os apóstolos. E quando eu leio Lucas 18, lá no verso 1, quando Jesus ele conta aos discípulos uma parábola para mostrar-lhes que eles deviam orar sempre e nunca desanimar. Jesus ensinou os apóstolos, os discípulos. Foi Jesus que ensinou a eles tudo o que Jesus ia fazer. Ele orava antes. Se vocês pegarem os 4 evangelhos para estudar, vocês vão perceber
que Jesus, antes de um grande evento, um grande milagre, ele orava antes. Então, os discípulos, eles aprenderam, os apóstolos, eles tiveram um exemplo de uma vida de oração. E aí, quando esses cristãos, eles começaram a aceitar Jesus, eles iam se convertendo e eles prestavam atenção no ensinamento dos apóstolos. E eles tinham comunhão no partir do pão e nas orações. Gente, a oração é muito, muito importante. A oração deveria ser para nós como alimentação. Quantas vezes nós nos alimentamos por dia? Quantas vezes você come por dia? Né? Porque tem pessoas que comem de 3 em 3 horas, que seria o padrão do politicamente correto que você está sempre ouvindo as pessoas falar. Mas tem gente que come muito mais, né? E mesmo você que está dentro desse correto, de 3 em 3 horas. Você tem orado e falado com Deus na mesma medida que você busca alimentar o seu corpo físico? Nós precisamos atentar para esse ensinamento, porque a igreja, ela crescia. E nós lemos aqui que o Senhor ia acrescentando. O Senhor ia acrescentando. Imagine que coisa mais linda. Lá no 41 que diz: os que aceitaram a mensagem foram batizados. Naquele dia houve um acréscimo a cerca de 3.000 pessoas. Meu Deus, era muita gente. Sabe, no que crescendo, na graça e no conhecimento de Deus, em obediência. Então nós precisamos, quando ouvimos uma palavra como essa, que você deve estar ouvindo agora, você pode ter certeza que foi Deus que direcionou para a sua vida. Para que você entenda que você precisa orar mais. Você precisa buscar mais. Nós temos grandes exemplos na Bíblia de grandes homens que oravam, que tinham intimidade com Deus, que tinham comunhão com Deus. E se nós queremos viver um milagre na nossa vida, nós precisamos ampliar com qualidade o nosso tempo de oração. Como diz aqui, não é você largar tudo para orar, mas é você, dentro das suas obrigações, dos seus compromissos, você encontrar um tempo para estar conectado com o céu. Amém? Vamos orar? Senhor, eu quero, Senhor Jesus, te pedir. Queremos te pedir, ó Deus, neste momento, em nome do teu Filho amado Jesus, ajuda-nos a ser diligente no estudo da tua palavra. Capacita-nos, Senhor, a manter uma linha direta com o Senhor, orando de maneira constante. Quando o Senhor ensinava aos seus discípulos, contando aquela parábola da viúva que foi insistente, o Senhor queria incentivar eles na oração, que eles nunca deveriam desanimar. Porque existem situações, Senhor, que nós oramos e a resposta não vem na mesma hora. Isso pode querer trazer um certo desânimo sobre a vida de alguém. Mas em nome de Jesus, nós queremos repreender todo desânimo, toda tristeza. Senhor, todo ladrão de tempo, o que tem roubado o nosso tempo? O que tem roubado, Senhor, esse tempo de qualidade contigo? Pai, em nome de Jesus, nos ajuda a separarmos tempo de qualidade, sermos diligentes no estudo da palavra em oração, para que o crescimento, para que o sobrenatural venha a acontecer na nossa vida, na nossa família, na nossa igreja, em o nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe o seu dia. E não se esqueça de que, se você começar a criar o hábito de toda vez que você vai comer, você orar, os psicólogos dizem que tudo que você repete por 21 dias pode se tornar um hábito na sua vida. Então, aplique isso na sua vida. E Deus abençoe. Até a próxima.